Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre gestão no CSC, né? Principalmente sobre o contexto digital, que cada dia está entrando mais em todos os nossos CSC. Primeiro, acho que trabalhar com gestão de pessoas sempre é um pouco mais complicado. Você tem que entender as características e o perfil de cada colaborador. E trabalhar com CSC também não é diferente. Primeiramente, a gente tem que criar um propósito de engajamento para todos os nossos colaboradores, de que forma a gente consegue agregar esses colaboradores dentro do nosso contexto de uma organização, do que isso pode realmente agregar ao trabalho perante ele. Primeira coisa é a gente tentar ser bem transparente com todo mundo. Trazer de uma forma transparente toda a plataforma que a gente está construindo. O que isso vai agregar para a organização, convergindo os objetivos da organização e principalmente para os nossos colaboradores. Dentro do nosso CSC, nós aplicamos diversas metodologias, né? Metodologias, claro, sempre na mitigação e melhorias de processo, que no fim sempre vai trazer, sempre vai afetar os funcionários, sempre vai afetar os nossos colaboradores. E dentro dessa forma transparente, a gente começamos a trabalhar de uma forma simples, de uma conversa construtiva, de uma pesquisa de satisfação e de um entendimento mais claro do que eles estão buscando no próprio CSC. A maioria sempre nos retorna com uma busca de conhecimento. Conhecimento esse que não fica num processo só transacional. A gente se vê com a dificuldade de robotização e sempre com otimização de trabalho. Por outro lado, você sempre tem o lado do colaborador que de alguma forma ele se sente mais retraído, com a ameaça de perder seus postos de trabalho, com a ameaça de perder os seus empregos. Por outro lado, quando você consegue fazer de uma forma mais transparente, deixar muito claro os objetivos que a gente tem para a organização e total desenvolvimento que a gente pode criar com esses funcionários, você pode agregar valor com essa situação. Uma forma que a gente fez, sendo bem simples e de conversas constantes com todo o nosso time, principalmente quando a gente começou a implantar robotização, informatização, automação de processo, o funcionário ele investe mais de 4 a 5 anos na sua carreira. E a gente começa a abrir a cabeça dele ou fazer com que ele faça uma certa reflexão no sentido que compensa ele investir isso tudo para ele ficar ali simplesmente apertando o botão. Então vamos agregar valor naquilo que traz valor. Então quando você faz todo esse contexto digital de robotização, a gente faz com que os colaboradores comecem a analisar o que aquilo está agregando valor para a organização e também, principalmente, para ele como pessoa, para ele na carreira dele, para ele como profissional. Quando ele começa a agregar valor para a organização, isso reflete diretamente no desenvolvimento profissional dele, deixando ele um profissional mais capacitado, uma busca mais constante, um aprendizado contínuo e faz com que, de qualquer forma, ele consiga obter novas oportunidades, não só dentro do próprio CSC, mas principalmente dentro da organização. Isso abre as portas para ele. É lógico que esse contexto como um todo não depende só de uma criação simples, depende de toda uma gestão de mudança que a gente aplica por trás disso. Gestão essa que muitas vezes a gente começa com um propósito. Qual que é o propósito do seu CSC? Qual é o propósito do seu shared service? O que você tem como objetivo? Reduzir custo, otimizar processo, agregar valor na sua organização, fazer venda de serviço? Então qual é o propósito? E esse é o propósito que você tem que começar a disseminar na própria organização. Nosso propósito, pelo menos momentâneo, é muito mais no sentido de otimizar resultado e agregar valor na organização. Com base nisso, a gente criou
todo o engajamento com o slogan de paixão em servir. E para trimestralmente a gente faz apurações analisando todos os atributos que tem paixão em servir. Atributos esses que vão além de análises objetivas, técnicas, de como entregar uma SLA, um atendimento dentro do prazo, objetivo da qualidade que você entregou, mas também subjetivo, de como você entregar, agregando valor, com um sorriso no rosto, com a satisfação do nosso cliente. Isso faz com que a gente engaje os funcionários. Além disso, a gente começa a aplicar um plano de treinamento contínuo. Plano de treinamento onde, muitas vezes esse treinamento não é porque você pega uma equipe técnica e começa a trazer um treinamento. As próprias áreas, os próprios esteiras do próprio CSC têm diversos talentos que, por essa construção contínua de processo, ele pode realizar esse treinamento para diversas áreas da nossa organização ou do próprio CSC. Isso faz com que a gente multiplique os conhecimentos, empodere esses colaboradores e deixe eles muito mais animados. Eu acho que é extremamente importante quando a gente fala de todo esse engajamento, de toda essa mudança de cultura, deixar sempre essa chama viva, essa chama acesa, de empoderar os funcionários para a busca de melhoria de resultado e não vir só da gente como líder, de trazer dessa busca contínua de melhoria, mas empoderar eles, trazer o engajamento deles, trazer a valorização. É extremamente importante a cada passo que vai sendo conquistado por essa equipe, por essas pessoas, por esses colaboradores, fazer o reconhecimento deles. Reconhecimento esse que muitas vezes não é só em salário, é um reconhecimento sim, uma exposição positiva que a gente coloca para ele. Tipo, no nosso CSC nós temos hoje, além do próprio paixão em servir, a gente tem diversas dinâmicas, a gente faz cumbuca, a gente realiza engajamento através de métodos de gamificação. Então isso faz com que você traga um reconhecimento único para aqueles colaboradores e faz com que eles façam parte da construção daquela melhoria. E com base nisso tudo você cria o quê? A credibilidade. Credibilidade na organização, a credibilidade de você ser transparente com esses colaboradores e, de certa forma, sempre a gente vai trazendo um ciclo contínuo de pessoas que vão se desenvolvendo, pegando as fases de liderança no próprio CSC ou na própria organização e de pessoas que começam a se encontrar, a realizar esse trabalho de melhoria contínua, de agregar valor para todos os resultados da própria organização, se sentir parte daquelas construção, daqueles processos que hoje são extremamente importantes para uma companhia, né? Então, esse é o entendimento que a gente está realizando, que a gente está construindo, de todo o engajamento desse contexto digital, muito sendo transparente com esses funcionários, sendo mais claro dos objetivos que a gente tem que fazer, fazendo a convergência dos objetivos da organização e também deles próprios e empoderando todo o nosso time para que eles próprios construam, eles façam parte dessas construções e dessas mudanças. Trabalhar com pessoas, com gente, é um fator extremamente importante. Eu pessoalmente acredito que toda e qualquer organização é feita de pessoas e automaticamente pessoas talentosas. É isso que move toda uma organização. Então, como a gente reter nossos profissionais? Então, a primeira coisa, como eu falei na base anterior que a gente estava discutindo, a gente tem que ter uma convergência de objetivos em comum, seja da organização, seja dos próprios funcionários. Normal, como toda e qualquer forma de retenção, né, a gente tem que ter o desafio, temos que ter a valorização, temos que ter o reconhecimento e temos que ter também a exposição positiva para tudo aquilo que acontece de bom. Entretanto, o que a gente vem fazendo não digo de diferente, né, porque eu acredito que seja até mais comum. Primeiro a gente criou toda uma regra
de fazer uma medição dos nossos funcionários, utilizando uma plataforma comum que é o Ninebox, né, que utiliza assim na maioria das grandes corporações. A gente converge numa estrutura dinâmica, onde a gente faz uma relação mais verdadeira entre o funcionário e o liderado. Primeiro, para a gente entender quais são os desafios que o funcionário ou o colaborador tem para aquelas funções, para aqueles trabalhos, para aquele escopo, e também como o seu liderado está reagindo com base nesses colaboradores. E acreditamos que isso é uma forma múltipla, né? E uma forma da gente reter, primeiro, é trabalhar muito forte um clima dentro da organização. A importância de você deixar essa abertura transparente para os funcionários, essa colaboração, eles sentirem integrante dessa construção desse processo, isso faz com que o próprio funcionário já crie um trabalho direto e já entenda a sua particularidade que ele tem sobre aquele processo, sobre a sua pessoa. Eu particularmente entendo que a retenção ele depende muito de um líder. Eu acho que a retenção de um próprio funcionário ele começa na liderança, né? Então, para mim, um líder ele tem que estar, de uma certa forma, motivando o funcionário, desafiando o funcionário, deixando ele claro e sendo transparente pelo desafio que tem, dando feedback positivo e dando feedback construtivo e sabendo ouvir também para a gente poder construir esse feedback em conjunto. De certa forma, não é assim que você vai trabalhar com todos os funcionários. Você vai ter pessoas e pessoas que a gente vai ter modelos diferentes, mas tudo para mim começa com a liderança. Para mim, um grande líder consegue reter grandes pessoas, grandes funcionários, sabendo usar o que é o melhor de cada um, usar o talento de cada um. Essa é a primeira ponte. O segundo, para mim, são desafios que a organização dispõe para esse time, desafios que vão ser interessantes para, não só, principalmente para o desenvolvimento da organização, mas principalmente para o funcionário. Aquilo que vai trazer um propósito, vai trazer um sentido para ele, que vai trazer algo que é construtivo para ele, algo que vai agregar para ele. Nem que ele saiba que ele está fazendo como fosse uma MBA forçada. Isso para mim é extremamente interessante. É lógico que isso tem um certo momento, então isso vai ter que ter início, meio e fim e, lógico, recompensa. Recompensa para mim vai ser gradativo pelo que o funcionário está construindo. Isso para mim faz parte um pouquinho de todo esse trabalho de retenção, nesse contexto geral quando a gente fala de retenção de funcionário, né? Agora, como encontrar esses talentos? Como a gente achar esse desenvolvimento de talento? Então, a gente trabalha muito com dinâmicas, com gamificações, pega um certo problema dentro da organização, reúne alguns funcionários que a gente entende que já tem uma certa influência, já tem um certo papel importante, ou alguns novatos que entendem e faz como fosse um trabalho de trainee. Monta-se grupo para que essas pessoas se desenvolvam, tragam ideia, formalizem ideia, onde essa ideia tem que trazer fazer uma análise de um business case do início ao fim, provando qual o conceito, provando o objetivo, trazendo o payback, os investimentos e o retorno de todo esse trabalho, bem como quais os alinhamentos que ele precisa fazer. E depois disso, você conseguir empoderar um pouco mais esse time para que ele execute esse trabalho. Se isso realmente passa por uma aprovação, começa a dar uma exposição positiva para ele, fazer com que ele execute um pouco disso. Isso para mim é uma linha que a gente começa aí, mas tudo, como eu falei, começa com o clima, começa com a liderança, começa com o desafio que a organização está passando para ele, começa com a forma de trabalho. Eu acho que hoje a gente está trazendo muito para todas as organizações diversos modelos de trabalho que são importantes, deixa funcionar mais à vontade, né? De home office, de trabalho de cowork, trabalho em outros lugares, em escritórios fora do próprio escritório central. Então isso faz com que a gente desafie um pouco mais a organização. O sentido duplo entre o feedback, entre a construção do feedback e receber esse feedback com o funcionário e construir, meio que criando um coach com esse funcionário, onde que ele possa desenvolver
Você deixando claro quais são as atribuições, habilidades que ele precisa fazer, quais são as perspectivas de conhecimento que ele pode agregar dentro daquela função, montando o desafio, agregando valor para ele, para o negócio, eu acho que isso são grandes pilares para a gente continuar retendo os nossos funcionários. Dentro do nosso CSC eu já tive pessoas que saíram para a organização, saíram para fora da organização e voltaram, porque avaliaram, fizeram as devidas comparações e viram que o crescimento que eles estão tendo como profissional, como pessoa, como proposta de trabalho é muito maior do que eles começam a analisar um objetivo único, simples em outro ambiente, né? Eu pessoalmente faço um programa que é bastante interessante. Eu tenho, vamos pôr, 3 níveis de engajamento da nossa organização como um todo. Tem o nível direto da minha equipe gerencial, onde a gente trabalha diretamente o empoderamento deles, o engajamento, a formação de coach, de liderança para todo esse trabalho. Tem um nível da média liderança e também um nível de treinamento para todos os nossos colaboradores. E eu tenho um nível também de influência positiva de comportamentais. Eu realizo um programa hoje, que são os funcionários com mais destaque, que realizam uma influência em toda a organização um pouco mais comportamental. Então, onde eu falo um pouquinho do desenvolvimento, do meu desenvolvimento, como foi o meu crescimento, minha carreira, mas falo vários valores que eu acredito dentro de um profissional e o que seguir a minha carreira no tempo como todo. Que são perseverança, determinação, acreditar, paixão, trabalhar com muita paixão. E isso eu venho com programas que eu venho falando de sonhos, de acreditar, de empatia, de coragem, de ações, que tudo tem a ver com ações, para que eu consiga de uma certa forma abrir a mente deles, fazer com que eles acreditem que tudo é possível, que eles podem e que eles conseguem. Então, através desse programa eu tento influenciar essas pessoas a fazer um trabalho de coach mesmo, trabalho de abertura de segmento do trabalho, que ele possa nos ajudar a disseminar isso na própria organização e principalmente que influencia ele como profissional. Porque ao influenciar ele, eu acredito fortemente, aplicando esse trabalho diretamente nele, ele vai conseguir influenciar todos que estão ao lado e todo mundo vai ganhar. Então, o principal objetivo que a gente tem são praticamente esses. Envolve toda a organização, um engajamento, o nosso propósito, compaixão e servir, com os atributos que a gente coloca, com as medições do que a gente faz, com o desafio, com a liderança. Bem, enfim, eu acredito, isso são alguns dos modelos que a gente aplica de uma forma para reter os nossos talentos, para a gente motivar, engajar, criando um propósito e um objetivo em comum para os nossos funcionários, para que todos consigam, de uma certa forma, alcançar os objetivos que, a meu ponto de vista, tem que ser em comum, seja da organização ou seja de todos os nossos colaboradores.